tudo bem? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria falar com vocês, amados irmãos da Igreja Batista em Ilha das Flores. É uma satisfação muito grande receber do meu amigo, pastor Eleomar Paixão, o meu baiano favorito, o convite para falar nesse culto de oração com vocês. E eu quero, nessa oportunidade, refletir com vocês sobre o Deus que responde às nossas orações. Você conhece esse Deus? O Deus que responde às nossas orações? Deixa eu me apresentar primeiro, né? Estou esquecendo desse detalhe. Meu nome é Leonardo, sou pastor da Igreja Batista no bairro Morada de Betânia e sou amigo pessoal do pastor Eleomar, o qual eu amo de paixão, não é trocadilho não, amo de paixão mesmo. E fiquei muito feliz com ele lançar esse desafio para me levar para vocês uma palavra neste culto de oração. Apesar de estarmos distantes e ser apenas um vídeo, eu quero que vocês sintam o meu abraço apertado, bem pertinho de vocês. E quero convidar vocês para orar comigo nessa oportunidade. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus e eterno Pai, nos colocamos diante do Senhor em oração, Pai, em agradecimento ao Senhor por esta amada Igreja Batista em Ilha das Flores. Pai, te agradeço pela vida, pelo ministério do teu servo, pastor Leomar. Te agradeço, Pai, pela vida de cada irmão, cada irmã, cada família, Senhor, desta agência missionária, deste povo comprometido em fazer discípulos do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, guarde, sustente e ampare os teus filhos na tua presença, neste momento delicado em que estamos vivendo. E agora, Pai, peço ao Senhor que pela tua infinita graça, misericórdia e amor, o Senhor fale aos nossos corações através da tua bendita palavra, Pai. Que o homem venha a ser diminuído e o Senhor Jesus venha a ser exaltado para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, nessa oportunidade, eu quero refletir com os irmãos num texto bíblico, no livro do profeta Isaías, no capítulo 38. E eu quero ler com vocês, nessa oportunidade, apenas o versículo 4, mas nós vamos refletir de 1 a 8. Mas, como eu vou lendo e explicando, então lerei primeiro o número 4, apenas para darmos abertura, que diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo. Então a palavra do Senhor, não é palavra do profeta, não é palavra minha, é palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Isaías. Eu quero refletir nessa oportunidade com você sobre o Deus que responde às nossas orações. É sobre esse Deus que eu quero falar com você neste culto de oração. O texto que nós estamos refletindo, Isaías capítulo 38, eu peço a você que fique com a sua Bíblia aberta, acompanhando a reflexão deste texto. No versículo de número 1, nós encontramos assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. Então o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O Deus que responde às nossas orações fala conosco. Observem que o rei poderia simplesmente ter adoecido e amanhecido morto, mas Deus manda o seu escolhido, o profeta, para falar com este homem. Manda ele para falar, mostrando que Deus fala conosco. É por isso que oração é a gente falar com Deus e a gente ouvir a voz de Deus. Porque esse Deus que fala conosco, ele também gosta de ouvir a nossa voz. O profeta Jeremias, ele cita o próprio Deus dizendo assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e incríveis que não sabe. É um Deus que fala conosco e é um Deus que pede que nós venhamos a ele a orar. Tanto é
que lá no Evangelho de Mateus, os discípulos de Jesus chegou perto de Jesus e falou: Senhor, ensina-nos a orar. O que esses discípulos estavam querendo dizer? A oração é fundamental. E Jesus ensinou a eles a oração. Nós podemos conferir lá em Mateus 6 a oração do Pai Nosso. O Deus que fala conosco, ele falou com o rei Ezequias através do profeta Isaías. O texto diz que naqueles dias adoeceu e ficou à beira da morte. Eu quero dizer para você que mesmo que todos achem que já chegou a hora da morte, embora a morte do crente ela não é derrota, ela é vitória, quando nós cremos na oração, nós devemos continuar orando. Devemos continuar acreditando no Deus que ouve orações. Quando o texto diz naqueles dias, ele está mostrando que o contexto, o cenário ali era difícil, era complicado. Havia uma ameaça de invasão na cidade de Jerusalém. Havia um medo do povo. E imagine a situação desagradável, triste. Se uma igreja passa por um problema, se ela está enfrentando algumas lutas, algumas adversidades, e recebe notícia que o seu pastor infartou e está morrendo. É muito triste isso. Como que vai resolver? Como que vai proceder daqui para frente? Era mais ou menos uma situação desse nível, só que umas 90 vezes mais difícil que a cidade de Jerusalém enfrentaria com a morte do rei. Mas o Deus que ouve a oração, antes de nós falar com ele, ele já vem falar conosco. Então ele veio e falou com o rei: põe a tua casa em ordem. Oração é organizar as nossas vidas, é ação. Talvez eu estou falando para alguém que precisa de colocar a sua vida em ordem, sua família em ordem, algum compromisso seu com a igreja. Quem sabe botar a sua vida de dizimista em ordem, botar a sua vida de oração em ordem, sua vida de leitura da Bíblia em ordem, sua vida de obediência ao seu pastor em ordem. A palavra veio, Deus falou, e Deus continua falando. O autor de Hebreus diz que antigamente ele falou pelos pais, pelos profetas, mas que nos últimos dias ele nos fala através de Jesus Cristo. Jesus Cristo que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso sustentador. Então, se Deus fala conosco, nós temos uma boca, nós temos 2 ouvidos, nós precisamos aprender a ouvir o que Deus está dizendo conosco. E a palavra dele está aqui, para mostrar para nós que ele continua falando conosco. E a segunda lição que eu aprendo com os amados irmãos está no verso 2 e 3. O Deus que responde a nossas orações nos desafia a orar. Olha o versículo 2 e 3. Então, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ó Senhor, peço-te que te lembres de como tenho andado com fidelidade diante de ti, com coração sincero, dizendo o que é correto aos teus olhos. Ezequias chorou muito. Esse Deus que responde a nossas orações, ele nos desafia a orar. Sabe aonde eu vejo o desafio de Deus para orar nesse texto? É quando o rei, ele ora, e a oração dele fica registrada. Já imaginou se tivesse apenas escrito assim: Deus respondeu a oração dele? Estava bom, né? Mas para estar melhor, o texto mostra qual foi a oração que ele fez. Primeiro, ele nem levantou, ele nem ajoelhou, deitado onde ele estava na cama enfermo, ele só virou o rosto para a parede e falou com Deus. E olha a oração, as palavras que o rei Ezequias fala com Deus. Peço-te que lembres de como tenho andado com fidelidade diante de ti. Preste atenção nessa fala. Você teria coragem de chegar diante de Deus e fazer essa oração? Senhor, lembra de como tenho andado com fidelidade diante de ti? Alguém outro dia fez uma pergunta interessante. Na lei da semeadura, se você fosse colher hoje, você colheria coisas boas ou coisas ruins? O tipo de vida de oração que você tem hoje diz muito
do que vai acontecer com você no dia da sua morte. Ezequias estava à beira da morte e ele, convicto do que Deus estava fazendo, do trabalhar de Deus, que ele fala: ó Senhor, peço-te que lembres de como tem andado com fidelidade. A oração dele, ele não teve vergonha de falar: Senhor, me perdoa porque eu fui infiel, eu fui vaidoso, eu fui orgulhoso. Não. No capítulo 37, se você ler, tem uma longa oração desse rei. E a oração desse rei aponta para a glória de Deus. Então ele era um homem que honrava, que exaltava a Deus, e ele sabia que Deus o desafiava a orar, e ele estava em oração. Olhando o restante deste versículo, a continuação dele, ele fala assim: com fidelidade diante de ti, vírgula, com coração sincero, fazendo o que é correto aos teus olhos. Você precisa ter vivido uma vida de fidelidade para com Deus para ser sincero a esse ponto de dizer: eu estou andando diante de ti com coração sincero, com coração puro. Minha oração, meu desafio para você, amado e querido irmão, querida irmã, servos de Deus, é que vocês assumam um compromisso muito grande com Deus, de ter essa confiança, essa liberdade, de não temer de falar com Deus, porque você sabe que Ele vai ouvir a sua oração. Finalizando, o texto fala que Ezequias chorou muito. Se existe um local onde nós devemos derramar as nossas lágrimas, se existe um ombro ao qual nós devemos chorar, este é o ombro de Deus. Então eu desafio o amado irmão, amada irmã, a colocar-se diante de Deus em oração, em lágrimas, em confissão, em arrependimento, em busca por um conserto. É triste, amados, não sei como que é a Igreja Batista em Ilha das Flores, mas nos meus mais de 28 anos de cristão batista, e de 15 de pastorado nessa igreja, eu fico muito triste, porque se tem um culto onde alguém vai dar um belo testemunho, onde tem uma banda famosa para cantar, uma multidão de pessoas vai. Eu já liderei igreja na Serra, já liderei em Cariacica, fui batizado aqui no município de Viana mesmo, e agora continuo aqui em Viana, mas em outra igreja, outro bairro. Por onde quer que eu vá, os cultos de oração são os menos frequentados. São os que têm a menor de todas as participações. E eu entristeço meu coração porque nós estamos diante de um Deus que responde oração, diante de um Deus que nos convida a orar, diante de um Deus que nos desafia para ter compromisso com Ele, e muitas das vezes não queremos orar. Choramos diante de amigos, choramos no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, mas por que não choramos diante de Deus? Coloque suas lágrimas no altar de Deus. Tem um hino do cantor cristão que ele fala de manhãzinha, quando nós estávamos a orar. O dia parecia calmo, mas quando você ora uma tempestade, você pode acalmar. Não é exatamente essas palavras, mas é esse o sentido que o hino tem. Então, desafio aos amados irmãos a orar. E a terceira lição que o texto de Isaías capítulo 38 ensina, é que o Deus que responde a nossa oração, Ele ouve nosso clamor. Os versículos de número 4 e 6, veja aqui comigo. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei 15 anos à tua vida. O Deus que responde às nossas orações ouve o nosso clamor. Amém, irmãos? Louvado seja Deus que Ele ouve o nosso clamor. Louvado seja Deus que esse Deus poderoso, esse Deus de milagre, esse Deus de autoridade, esse Deus que pode todas as coisas, Ele está dizendo com toda certeza que Ele ouve o nosso clamor.
Olhe comigo aqui novamente os versículos 4 e 6. Ele manda o profeta voltar. É rápido, é objetivo. O profeta vai no quarto, entrega uma mensagem, fala com Isaías e vai embora. Quando ele está no pátio do palácio ainda, Deus fala assim: volta. Volta, e ele vai dizer a meu servo, que assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, e eu vou te acrescentar 15 anos. Para quem a vida poderia encerrar-se naquele momento, agora tem 15 anos para frente. É a resposta da oração. É a certeza de que Deus não abandona os seus filhos. E eu quero dizer para os irmãos, isso não é uma mágica, que todo mundo que estiver no leito de morte vai falar: Senhor, ouve a minha oração, e Deus vai lá e vai curar ele. Não. Deus é glorificado quando ele cura você, Deus é glorificado quando você parte também para a eternidade. O importante é que você coloque a sua confiança nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus que responde às nossas orações. A Bíblia diz que Deus, além de ouvir a oração e de ver as lágrimas, ele respondeu. Foi uma ação linda e maravilhosa. Primeiro ele vê, depois ele vê detalhes, ele vê as suas lágrimas. Aquela dor que você sente no coração, que você não consegue falar para ninguém, da vergonha, da mágoa, das feridas que está ali escondida. Fale com Deus. Fale com Ele no seu particular, porque Ele ouve a sua oração, Ele vê as suas lágrimas e Ele atende o seu clamor. Vai até Ele em oração. E a quarta lição que esse texto nos ensina, quarta e última lição: o Deus que responde às nossas orações age de maneira sobrenatural. Uau! Sabe o que é isso? Natural é aquilo que a gente espera. Sobrenatural é aquilo que só Deus pode fazer. Veja comigo, confira na sua Bíblia, os versículos 7 e 8. Este será o sinal da parte do Senhor, de que cumprirá o que te prometeu. Além de ter prometido, ele fala assim: eu vou dar um sinal. Eu vou provar para você que o que eu estou falando é real. Farei a sombra do relógio de Acaz voltar atrás 10 graus da distância, que já avançou com o sol. E assim o sol recuou 10 graus do que já havia avançado. Esse texto nos mostra, meus amados, que esse Deus que responde às nossas orações, ele age de maneira sobrenatural. O Deus que age. A Bíblia diz, lá no livro do profeta Isaías, que as mãos do Senhor, elas não estão colhidas. As mãos de Deus, às vezes, elas param e elas não agem. Não é porque Deus não está ouvindo, é porque o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, diz Isaías. Agora, esse Deus que age, ele age de uma maneira tão poderosa, que ele fala assim: eu vou te dar um sinal. Vou te mostrar para você de forma sobrenatural. Ou seja, aquilo que nós brigamos o tempo todo dizendo: o tempo que se foi não volta mais. Deus fez voltar. Deus voltou o relógio do tempo, de forma literal, sobrenatural, poderosa, e ficou ali registrado para fortalecer a minha fé, para me levar a prostrar de joelho diante de Deus, para me orar, para me acreditar que o Deus que eu sirvo, o Deus que nós estamos adorando, é o Deus que responde orações. Vamos prostrar diante desse Deus. Vamos orar. Vamos vivermos na dependência desse Deus. Nós só temos uma vida, amados. 60, 70, 80, alguns mais afortunados chegam aos 90, 100 anos. Existem alguns pequeníssimos números no mundo que chega até 120. Mas a média da maioria nossa é de 80, 90 no máximo. Parece que é muito tempo, mas é tão pouco. E esse tempo que é tão pouco, nós deveríamos vivê-lo
adorando esse Deus. Porque nós vamos partir daqui, se nós vivermos com Ele, para passarmos a eternidade do seu lado. Nós temos já que ter saudades do céu, saudades de estar face a face, adorando a este Deus poderoso, falando com Ele, compartilhando nossas alegrias, nossas dores, nossas vitórias, nossos fracassos, e mais acima de tudo, adorando a Ele. O apóstolo Paulo fala: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E para encerrarmos essa mensagem, eu quero convidar você para a conclusão dessa mensagem. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que Ezequias, o rei, ele esteve à beira da morte. A morte desse rei deixaria uma lacuna no trono de Israel e comprometeria uma promessa que Deus fez de que sempre teria um descendente de Davi que sentaria no trono. Esse homem viver era para que o filho nascesse, embora foi um dos piores filhos, dos piores reis de Israel, o filho dele, mas ele precisava nascer, ele precisava reinar para que a linhagem de Davi continuasse. Mas a morte desse rei traria muitas consequências, traria muito prejuízo, traria muito transtorno, porque a morte de um rei, ela causa dor, ela causa tristeza. Esse rei foi livrado da morte, mas não venceu a morte, porque depois de 15 anos ele morreu. E eu encerro este culto de oração dizendo para você que existe um outro rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei Jesus, o nosso Salvador. Que ele também um dia foi anunciado que ele enfrentaria a morte. Mas ele não virou o rosto para a parede e disse que o livrasse da morte. Ele derramou suor como gotas de sangue. Ele sentiu o peso, não da morte, mas o peso do nosso pecado. Mas esse rei, ele enfrentou a morte para que eu e você pudéssemos ter acesso a Deus. Quando o rei Ezequias luta contra a morte, ele está mostrando para nós que haveria um rei que não só lutaria, mas que venceria a morte. E esse rei é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Esse rei nos ensinou através da bendita palavra de Deus o caminho da salvação, a cruz. Nos ensinou o caminho da vitória, o caminho que vai para o céu. Tem um hino que fala: foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Não há outro meio de ir a não ser por Jesus. Louvado seja Deus. Esse rei não adoece. Esse Deus não morre, porque ele venceu a morte, ele ressuscitou. E ele prometeu a mim e a você que ele iria ressuscitar os teus filhos para morar nas mansões celestiais. Prostre-se diante deste rei em oração, junto comigo neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante de Ti, Te louvando, Te bendizendo, Te adorando, glorificando e exaltando Teu santo e poderoso nome, porque Jesus garantiu para nós a vitória. É em nome de Jesus que oramos agradecidamente. Deus abençoe vocês, amados irmãos. Deus abençoe meu amado pastor Eleomar Paixão.
Um forte abraço. Foi um grande prazer poder falar para vocês nessa oportunidade. Até a próxima, se Deus quiser.